Ok, let's go. Vou começar mais uma, Lord Lucian. O senhor permite? Na hora, tô atento aí. Beleza. Vamos revisar aqui a diferença de exercício aeróbico para exercício anaeróbico. O que é que diferencia um exercício aeróbico do exercício anaeróbico? Vamos lá para não perder tempo. Bom, o que diferencia um exercício aeróbico do exercício anaeróbico é o sistema energético utilizado no momento do exercício. O que é um sistema energético? Um sistema energético é uma via metabólica pela qual o organismo obtém energia para realizar trabalho. Energia. A energia que a gente usa para fazer um exercício é o ATP, adenosina trifosfato. Como é que funciona essa ATP? Seguinte, ó. Tá aqui, adenosina trifosfato. É uma molécula de adenosina mais 3 átomos de fosfato. E entre cada estrutura dessa aqui tem uma ligação de elétrons, ou seja, uma ligação elétrica. Quando o nosso corpo vai precisar da energia, o que é que ele faz? Ele pega essa ATP e quebra uma ligação dessa. Quando eu quebro uma ligação dessa, o que acontece? Vai sobrar um ADP, ou seja, adenosina difosfato, vai sobrar um fosfato livre, e essa ligação que foi quebrada é justamente o que vira energia para o corpo. Então a ATP é a molécula que fornece energia para o trabalho muscular, através dessa quebra. Quebrou o ATP, está aqui o ATP, quebrou, só libera energia nessa quebra para a energia ser usada no exercício. Então nossa molécula energética é justamente o ATP. Aqui, como a gente já viu em sala, só uma demonstração de como acontece a liberação de energia do nosso corpo, né? A glicose, se ela fosse queimada de uma vez, seria muito rápido aqui, ia se tornar muito calor e na verdade ia até evaporar nosso corpo. Mas o nosso corpo não faz isso, ela vai quebrando a glicose parte por parte, lentamente, para não liberar muito calor. Então, voltando aqui para o sistema energético, são 3 os sistemas energéticos: o ATP-PC, a glicólise anaeróbica e o sistema aeróbico. Então, para definir se um exercício é aeróbico ou anaeróbico, o que diferencia na verdade é o sistema energético que ele está usando. Como assim sistema energético? Quando você começa a fazer um exercício, você vai usar o seu ATP, que é a fonte de energia. Só que o ATP vai acabar muito rápido. 2, 3 segundos ali, o ATP acabou. E se você for continuar fazendo exercício, o seu corpo vai ter que gerar ATP para aguentar o exercício. E a forma dele gerar ATP é o que diferencia, ou seja, a forma dele gerar ATP é o sistema energético. Tem 3 formas diferentes dele gerar ATP. Ou seja, ele tem 3 sistemas energéticos, que é a forma do ATP-PC, da glicólise anaeróbica e do sistema aeróbico. Vamos ver cada um desses. Por exemplo, aqui no ATP-PC. O ATP-PC é o seguinte, ele é a fonte mais rápida de ATP. Então, quando você faz um exercício, vamos supor que você deu uma carreira bem grande, um cachorro começou a correr atrás de você e você correu. Em questão de 2, 3 segundos, seu ATP acabou. Rápido assim. Quando ele acabar, o que é que seu corpo vai fazer? Como ele está precisando de energia muito rápida, a primeira maneira dele gerar mais ATP vai ser através da fosfocreatina. Então no seu corpo tem aqui uma molécula de fosfocreatina. Entre o fósforo e a creatina tem uma ligação. O seu corpo pode quebrar essa molécula de fosfocreatina e utilizar essa ligação para gerar ATP. Como eu já falei para vocês, quando você utiliza ATP, o que é que acontece? Você quebra ATP, vai sobrar ADP e fosfato. Então, para o seu corpo gerar ATP de novo, ele vai ter que pegar uma ligação de outra molécula para pegar aquele fosfato que está solto, pegar o ADP e juntar os dois de novo e formar ATP. Então, é assim que ele vai fazer com a fosfocreatina. Ele vai quebrar a fosfocreatina e vai usar essa ligação aqui para juntar o ADP ao P para formar ATP. Compreendido? Então é a fonte mais rápida de ATP, porque ele está lá dentro do músculo, dentro da fibra muscular. Lá tem ATP e lá tem fosfocreatina. Na hora que a ATP acaba, que sobra apenas ADP, o seu corpo já quebra a fosfocreatina para gerar ATP, para gerar energia. Ou seja, a fosfocreatina não é usada como energia. Ela é usada para gerar ATP, que é usada para gerar energia. Então se caracteriza por gerar energia sem usar oxigênio e sem gerar lactato. É um sistema anaeróbico. Ele não precisa de oxigênio
para quebrar a fosfocreatina e gerar ATP. Ele faz isso sem oxigênio. Então, por isso que é chamado um sistema anaeróbico. Então, já adiantando, tanto o sistema ATP-PC como o sistema glicolítico anaeróbico são os dois sistemas anaeróbicos. Então, o exercício que use esses dois sistemas é chamado de exercício anaeróbico. E já o exercício que usa o sistema aeróbico é chamado de exercício aeróbico. Esse sistema ele não gera lactato, o ATP-PC não gera lactato. Eu vou explicar melhor o lactato quando chegar no glicolítico. Você vai entender porque o ATP-PC não gera lactato, o glicolítico gera. Então, na verdade, a gente tem dois sistemas anaeróbicos. A gente tem um anaeróbico alático e o anaeróbico lático. O anaeróbico alático é o ATP-PC, porque ele não gera lactato. E o anaeróbico lático é o glicolítico anaeróbico, porque ele gera lactato. Então, o sistema ATP-PC ele utiliza as reservas intramusculares de ATP e de fosfocreatina. Ou seja, quando você começa um exercício, ele vai usar o ATP. Acabou o ATP, ele vai usar a fosfocreatina para gerar ATP, para gerar energia. Esse sistema ele dura em média 6 segundos. Ou seja, quando você começa um exercício, depois de 6, 7 segundos, você já não tem mais nem ATP nem creatina. Então você já acabou a ATP, aí o seu corpo for usar a creatina para gerar ATP e já acabou a creatina também. E aí se depois de 6 segundos você ainda for continuar fazendo exercício, o que é que vai acontecer? Seu corpo vai ter que achar outra maneira de gerar ATP porque a creatina já acabou. E aí a outra maneira é através do sistema da glicólise anaeróbica. O que é a glicólise anaeróbica? O próprio nome está dizendo aqui, ó. Glicólise. Lise significa quebra. Então, glicólise significa a quebra da glicose. Então, a partir daí, o seu corpo vai começar a quebrar a glicose para gerar ATP. Antes de eu falar disso aqui, eu tenho que lembrar para vocês sobre o que é a respiração celular, que vocês já viram em biologia. Respiração celular é o processo de quebra dos macronutrientes para gerar ATP. A respiração celular é dividida em 3 partes. Começa pela glicólise, da glicólise vai para o ciclo de Krebs e do ciclo de Krebs vai para a cadeia transportadora de elétrons. Então, quando você come o carboidrato, que é a nossa principal fonte de energia, o carboidrato vai lá para dentro da mitocôndria e lá vai sofrer toda essa transformação. O carboidrato entra na glicólise, lá ele vai ser quebrado em 2 partes, que são chamados de piruvato. Então o carboidrato vai entrar na mitocôndria e vai sofrer a glicólise, que vai gerar 2 piruvatos. Nessa quebra já surgiu ATP, que já foi uma quebra, já foi a primeira quebra. Então quando você quebra a glicose na glicólise, você gera ATP e sobra 2 piruvatos. E esses 2 piruvatos que sobraram vão entrar no ciclo de Krebs. Lá eles vão ser quebrados de novo, vai gerar mais ATP. E o que sobra no final vai para a cadeia transportadora de elétrons, que é quebrado de novo até o fim e lá gera o resto do ATP. Então todo esse sistema aqui é para formar ATP. Só que esse sistema todo, ele é aeróbico, ele vai usar oxigênio. Porém, num exercício de alta intensidade, o que vai acontecer? Quando você começa a correr com a velocidade alta, o seu pulmão não vai conseguir suprir a demanda de oxigênio de imediato. Então, se de repente aqui alguém solta um cachorro aqui e eu começo a correr atrás de mim e eu saio na carreira, o seu pulmão já na mesma hora vai conseguir aumentar a ventilação e suprir as células com oxigênio? Não, o oxigênio vai demorar a chegar lá. Só que o cachorro vai esperar o oxigênio chegar na minha célula para depois correr atrás de mim? Não. Então eu já começo a correr logo sem oxigênio. Antes do oxigênio chegar lá na minha mitocôndria para fazer a quebra da glicose, eu já começo a correr. Então, nessa primeira corrida, no começo, vai ser anaeróbico. Por quê? Porque o seu corpo já começou a quebrar a glicose para poder gerar ATP, só que o oxigênio não chegou lá ainda. Então, por isso que está acontecendo a glicólise anaeróbica, ou seja, a glicose está sendo quebrada, mas está sendo quebrada sem oxigênio, porque não deu tempo ainda do oxigênio chegar. Porque o exercício anaeróbico é um exercício intenso e rápido, então não deu tempo do oxigênio chegar. Então o que vai acontecer? A glicólise anaeróbica é uma via metabólica que envolve a degradação incompleta
do açúcar, isso por falta de oxigênio. Fato que leva ao acúmulo do lactato nos músculos e no sangue. Por que leva ao acúmulo do lactato? Veja bem, a glicólise é um processo que é para acontecer o seguinte. O correto é o seguinte, o correto é que chega a glicose, chega o oxigênio, aí eu quebro e vira piruvato. Esse é o correto. Só que se a glicose chegar e o oxigênio não chegar, o que vai acontecer? A glicose vai ser quebrada, só que como não tinha oxigênio, ele não vai virar piruvato, ele vai virar lactato. Então a glicose vai ser quebrada e vai virar lactato. Só que o lactato não entra no ciclo de Krebs, que o ciclo de Krebs é para o piruvato entrar, o lactato não. Então, como foi quebrado sem oxigênio e virou lactato, o lactato não entra no ciclo de Krebs, aquele lactato vai ficar sendo acumulado no músculo, que vai levar até a fadiga muscular, como você sente na musculação. Quando você está levantando peso, chega um momento que você não consegue mais botar força no seu braço, é porque encheu de lactato no músculo. Então, a glicólise anaeróbica é isso. Ela é a primeira fase da respiração celular, só que ela aconteceu sem oxigênio. Então, como aconteceu sem oxigênio, não conseguiu dar prosseguimento na quebra e parou ali. Então, por isso que ele é chamado de anaeróbico lático. Ele gera o lactato. A fonte de energia dele é o glicogênio. Por que é o glicogênio? Glicogênio é a glicose ou açúcar que a gente tem dentro dos músculos. Porque, como eu já falei para vocês, é uma fonte de energia rápida. E como não deu tempo de chegar o oxigênio lá, também não deu tempo de chegar um carboidrato que está em outro lugar. Então a fonte de energia que ele vai usar é o carboidrato que está lá mais perto, que é justamente o glicogênio. A glicose está dentro do músculo. Então é uma fonte de energia rápida. Predomina nos exercícios de 5 segundos até 3 minutos, ou seja, 3, 4 minutos, até 5, depende de cada pessoa também. É um sistema anaeróbico. Então os dois primeiros sistemas que a gente viu aí, o ATP-PC e o glicolítico anaeróbico, são os sistemas de explosão. Quando você precisa urgentemente de energia, o seu corpo vai fazer isso sem o oxigênio. Só que também, lembrando que quando você faz um exercício anaeróbico, é porque o oxigênio não teve tempo de chegar lá ainda, mas ele vai chegar. Por exemplo, se eu estou parado aqui e de repente eu faço uma corrida de 10 segundos, do nada aqui eu saio correndo que nem um doido por 10 segundos. Durante os 10 segundos, meu pulmão não vai ter tempo de acelerar a ventilação. Mas depois que eu parar de correr, que eu sentar, meu pulmão vai acelerar. Ou seja, no exercício anaeróbico, de curtíssima duração, o pulmão vai aumentar a ventilação só depois do exercício. Isso, como a gente já viu em sala, isso é chamado de EPOC, que é uma sigla em inglês para consumo de oxigênio pós-exercício. Porque quando você faz um exercício anaeróbico, o seu corpo não utilizou o oxigênio no momento do exercício. Mas aquele exercício que você fez sem oxigênio, você ficou devendo o oxigênio para o seu corpo. Então, isso é o EPOC. Você faz o exercício sem o oxigênio, mas quando acabar o exercício, o seu corpo vai pegar aquele oxigênio que você não usou. Então, você vai ter um consumo de oxigênio ao final do exercício para compensar o exercício que você fez sem oxigênio. Porque o correto é ter oxigênio no exercício. O seu corpo consegue fazer sem oxigênio porque é uma medida de urgência. Já o sistema aeróbico é o sistema comum do nosso corpo. Você estando aí sentado, parado, o seu corpo está produzindo ATP para manter o seu corpo. Por exemplo, seu coração está batendo, o seu pulmão está funcionando, seu diafragma não para de movimentar, os seus intestinos, seu cérebro, tudo está funcionando aí no seu corpo e gastando ATP. E ao mesmo tempo que ele vai gastando, o seu corpo vai repondo. E ele vai repondo pelo sistema aeróbico, que é o sistema normal do nosso corpo, que é a via metabólica que envolve a degradação completa das substâncias alimentares. Ou seja, quando você come, o seu corpo degrada aquela substância inteiramente e transforma em ATP, através do sistema aeróbico, ou seja, utilizando oxigênio. Por isso que você também não para de respirar, porque você está sempre botando oxigênio para dentro, para o oxigênio ir lá na mitocôndria para ajudar na quebra dos nutrientes para gerar ATP. Esse sistema, diferente dos anteriores, ele pode usar qualquer substância. Ele pode usar carboidrato, pode usar lipídio, pode usar proteína. Ou seja, não apenas carboidrato, apesar do carboidrato ser o principal gerador de energia para a gente. Mas ele pode usar outros também. Ele predomina nos exercícios de longa duração.
Então, por exemplo, quando você começa a correr, questão de 2, 3 segundos, você está usando ATP. Passou disso aí, você vai começar a usar a fosfocreatina para gerar ATP. Até 5, 6, 7 segundos. Passou disso aí, você vai começar a quebrar a glicose para gerar ATP. De forma anaeróbica. Isso vai durar 3, 4, 5 minutos. Passou disso aí, você vai entrar no sistema aeróbico. Por quê? Porque passou de 4, 5 minutos, o seu pulmão já aumentou a ventilação, o oxigênio já está chegando na mitocôndria, então a glicose já vai começar a ser quebrada completamente, sem sobrar lactato. Então, quando chegar nesse ponto aí, o seu corpo já está conseguindo fazer de maneira aeróbica, que é a maneira certa. Então, veja bem, quando você começa a correr, você está aqui parado e começa a correr, perceba que não é assim que você começar a correr que seu pulmão vai aumentar, não. A velocidade. Você começa a correr e o seu pulmão vai aumentando devagar, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar um ponto que ele está bem alta a respiração e ele se mantém ali. Quando ele chegar no ponto de se manter, significa que o seu corpo está fazendo exercício aeróbico, porque o seu pulmão já chegou no patamar ali que ele está conseguindo manter. E quando você parar de correr, seu pulmão também não vai parar de uma vez, ele vai parando devagar. Por quê? Porque esse tempo que ele vai parando devagar é o tempo dele repondo o oxigênio que você não deu para o seu corpo no começo do exercício. Então isso é o EPOC. Características do sistema ATP-PC: não precisa de oxigênio. O anaeróbico lático, que é o glicolítico, também não precisa, e o sistema aeróbico precisa. A fonte de energia no ATP-PC é a creatina, no anaeróbico lático é a glicose, e no sistema aeróbico é glicose, proteína ou gordura, tanto faz. Mas a quantidade de ATP que o ATP-PC gera é muito limitada, porque é bem pouquinho no instante. O aeróbico lático também é limitado, ele gera mais do que o ATP-PC, mas não tanto. E já o anaeróbico, e já o sistema aeróbico é ilimitado. Tem gente que consegue passar 14 horas correndo sem parar. Por quê? Porque enquanto você estiver correndo, o sistema aeróbico está funcionando, ele praticamente não tem um limite. Porém, a velocidade de produção de ATP no ATP-PC é muito alta, então você consegue fazer uma explosão muscular muito alta. No aeróbico é alta também. E no aeróbico é lento. Então, o exercício aeróbico você não consegue fazer um exercício muito intenso por muito tempo. Você tem que ser leve. Tem que ser um exercício leve. Passando aqui para frente. Bom, visivelmente a diferença no exercício aeróbico para o anaeróbico é essa. É porque o exercício aeróbico ele tem uma alta duração e o anaeróbico ele tem uma curta duração. Consequentemente, a intensidade também é oposta. Porque veja bem, se você for correr 2 horas, você não vai correr rápido, você vai correr devagar. Então a intensidade é baixa. Já se você for correr 5 minutos, você tem que correr numa explosão muscular. Tem que ser muito rápido para poder o exercício compensar essa falta de tempo. Então são duas coisas opostas. Uma coisa é você fazer o exercício intenso e curto, ou o exercício longo e leve. Qual é melhor para a gente fazer? Um exercício aeróbico ou anaeróbico? Depende do seu objetivo, o que você quer ganhar. E como saber se é um exercício aeróbico ou anaeróbico? Simplesmente pela duração. Não importa o tipo de exercício, o que importa é simplesmente a duração. Por exemplo, corrida. A corrida ela tanto pode ser aeróbica como pode ser anaeróbica. Uma corrida de 100 metros é um exercício anaeróbico. Uma corrida de 5.000 metros é um exercício aeróbico. Mesma coisa uma natação, por exemplo. A natação tanto pode ser aeróbico como anaeróbico, depende do tempo. Ciclismo tanto pode ser aeróbico como anaeróbico, depende do tempo. Voleibol é uma atividade aeróbica. Por que é uma atividade aeróbica? Porque voleibol demora. Você não vai jogar voleibol em 1 minuto, 2 minutos. Não, voleibol demora 1 hora. Futsal demora também. Então são atividades que são aeróbicas. A musculação é uma atividade que é considerada anaeróbica. Por quê? Porque é uma atividade de alta intensidade e curta duração. Porque cada exercício que você faz na musculação dura no máximo 40, 50 segundos. Aí você já descansa. Então é um exercício anaeróbico. Porque para ser um exercício aeróbico, para ser considerado um exercício aeróbico, tem que ser um exercício longo, sem intervalo. Você tem que correr sem parar. Uma coisa é você correr 20 minutos sem parar, outra coisa é você correr 2 minutos 10 vezes no intervalo. São 2 treinamentos totalmente diferentes. Então, em relação aos benefícios, esses benefícios aqui são os que são apontados, se você pesquisar na internet ou até em livros mesmo,
você vai achar dizendo que isso aqui é o benefício do exercício aeróbico. Mas atualmente já é muito discutido isso aí, se realmente é. Por exemplo, vamos aqui, ó, maior disposição. Será que o exercício aeróbico é melhor do que o anaeróbico para dar disposição para o dia a dia? Sim, isso é verdade. Por quê? Porque no dia a dia, o nosso dia a dia é formado por atividades leves e de longa duração, e não atividades explosivas. Durante o dia a dia você fica morrendo de botar força? Não. Durante o dia a dia, o nosso dia a dia está mais ligado à resistência. Então o exercício aeróbico, como é um exercício de resistência, então realmente ele é melhor para dar disposição do que o exercício anaeróbico. Por quê? Porque, veja bem, quando você faz um exercício anaeróbico, você vai treinar o sistema energético anaeróbico. Quando você faz exercício aeróbico, você vai treinar o sistema energético aeróbico. Então, treinando o sistema energético aeróbico, você vai ter mais facilidade para o dia a dia, para gerar energia para o dia a dia, porque no dia a dia a gente usa o aeróbico. Já para fortalecer o sistema imunológico, isso aqui antigamente achava que o aeróbico era melhor, mas hoje em dia já vê que na verdade não. Na verdade, tanto um como o outro vai fortalecer o sistema imunológico. Não existe essa preferência do aeróbico. Para a saúde mental, antigamente achava-se que o exercício aeróbico era melhor para dar saúde mental do que o anaeróbico, mas hoje em dia também já se vê que tanto um como o outro vai servir. Os dois vão liberar substâncias benéficas no corpo, como adrenalina, endorfina e vários hormônios aí que ajudam na mente. E também está relacionado com o fato de você gostar da atividade. Por exemplo, se você gosta de fazer musculação, então ele vai melhorar na sua saúde mental. Menor risco de doenças crônicas. Antigamente achavam-se que o exercício aeróbico era superior ao anaeróbico para diminuir o risco das doenças crônicas. Hoje em dia não. Hoje em dia já se vê que realmente os dois servem. Depende mais do que você preferir fazer. Maior expectativa de vida, consequentemente, né? Se os dois servem para diminuir o risco de doenças crônicas, também os dois servem para aumentar a expectativa de vida. Não existe essa preferência do exercício aeróbico. Maior eficiência cardíaca. Essa aí é verdade. O aeróbico ele é melhor para fortalecer o coração do que o anaeróbico. Por quê? Porque o exercício anaeróbico ele tem uma curta duração. Então, por exemplo, se você faz um exercício de 4 minutos, o seu coração ele trabalhou forte, mas apenas em 4 minutos. Já um exercício aeróbico, por exemplo, pode durar 1 hora. Então, é 1 hora que você passou com seu coração batendo forte. Então, ele vai fortalecer melhor, realmente. Não que o anaeróbico não fortaleça, ele fortalece também, mas o aeróbico vai fortalecer mais, porque é mais tempo. Para perda de peso, essa aí é o mais controverso. Muita gente ainda hoje acha que o aeróbico é melhor para perder peso do que o anaeróbico, mas na verdade não. Hoje em dia se vê que os dois servem para perder peso. Muitos motivos levavam a crer que o aeróbico era melhor. Por exemplo, em relação a tempo, o aeróbico demorava mais tempo, o anaeróbico é curto. Só que hoje em dia já se vê que, apesar do anaeróbico ser curto, ele é mais intenso. Então uma coisa compensa a outra. Antigamente também achavam-se que o aeróbico era melhor para perder peso. Por quê? Porque como eu já expliquei para vocês ali anteriormente, o sistema aeróbico ele consegue usar gordura para gerar ATP. O anaeróbico não consegue. O anaeróbico usa apenas carboidrato e o aeróbico usa gordura. Então por isso as pessoas achavam que o aeróbico era melhor para perder peso. Mas aí tem mais fatores além disso. No anaeróbico ele não usa gordura para gerar ATP no momento do exercício. Mas quando você acaba o exercício, o seu corpo vai repor o carboidrato que foi usado no exercício. E ele repõe utilizando a gordura que você tem no corpo. Então, os dois servem. Já em relação aos benefícios do exercício anaeróbico, conservar e ganhar massa muscular. Verdade. O exercício anaeróbico ele é melhor para ganhar massa muscular, com certeza. Por quê? Porque ele é um exercício mais intenso. Os nossos músculos são formados por milhares de fibras. E no exercício físico você não usa todas as fibras, você usa o tanto de fibra que você precisar. Então, por exemplo, se eu for levantar um peso leve, meu corpo vai usar 10% das fibras. Se eu for levantar um peso pesado, meu corpo vai usar 80%, 90% das fibras. Então, quanto mais fibras eu uso, mais fibras eu vou hipertrofiar. Então, consequentemente, quanto mais intenso o exercício, melhor para aumentar a massa muscular. Então, o exercício anaeróbico é melhor. O exercício aeróbico também é melhor para acelerar o metabolismo. Por quê? Entre vários motivos, a massa muscular também. Massa muscular, tecido muscular, é um tecido que gasta muita energia para manter. Se você
tem muita massa muscular, você precisa gastar muita energia para manter aquela massa. Então, consequentemente, quanto mais massa muscular você tem, maior será seu metabolismo. Melhor postura corporal, também é verdade. Consequentemente, se você aumenta o tamanho de seus músculos, eles vão prender melhor seus ossos. Então, o exercício anaeróbico é bom para melhorar a postura corporal. Aumentar a força física, verdade também, lógico. Se você aumenta seus músculos, você aumenta a sua força. Para finalizar aqui, só algumas diferenças fisiológicas entre os dois exercícios, só para revisar mesmo, que é o que a gente já viu. O treinamento anaeróbico, ele recruta mais fibras durante o exercício, especialmente as de contração rápida. Os nossos músculos têm dois tipos de fibras, as fibras de contração rápida e as fibras de contração lenta. O treino aeróbico, ele trabalha apenas as fibras de contração lenta, porque elas são fibras que elas têm contração lenta, por quê? Porque elas utilizam um sistema energético aeróbico. Então elas contraem devagar. Em compensação, elas dificilmente se cansam. Elas aguentam o tanto tempo que você quiser fazer exercício, elas aguentam sem se cansar. Já o treino anaeróbico, ele não usa só as lentas, ele usa tanto as lentas quanto as rápidas, porque ele vai usar muitas fibras. Isso vai ajudar você a ganhar massa muscular, mas em compensação também vai facilitar o cansaço do músculo. Rapidinho seu músculo vai cansar, porque ele está usando as fibras de contração rápida, que elas são fibras que usam um sistema anaeróbico, se contraem muito rápido, mas também se cansam rápido. Então hipertrofia o maior número de fibras musculares, consequentemente, como eu já expliquei, e aprimora o sistema energético glicolítico. Essas fibras musculares de contração rápida, elas são fibras que utilizam o sistema energético glicolítico e ATP-PC. Veja bem, se você olhar uma imagem de um músculo, você vai ver que o músculo da gente tem algumas fibras que são mais escuras e outras que são mais claras. Aquelas mais escuras são fibras lentas, são chamadas de fibras vermelhas ou fibras de contração lenta. E as mais claras são chamadas de fibras brancas ou fibras de contração rápida. As de contração lenta, elas utilizam um sistema energético aeróbico, ou seja, elas contraem devagar, mas elas também demoram a se cansar. E as fibras de contração rápida, elas utilizam o sistema energético anaeróbico, ou seja, elas se contraem rápido, mas também se cansam rápido. Cada pessoa tem um percentual diferente de fibra. Tem gente que nasce com muito mais fibras lentas e tem gente que nasce com muito mais fibras rápidas. Qual a consequência disso? Se você nasce com muitas fibras lentas, você pode ser um atleta de resistência, você pode correr maratona, porque o seu corpo nasceu para aquilo. Mas se você nasce com muitas fibras rápidas, você pode ser um atleta de explosão muscular, como por exemplo um corredor de 100 metros, porque seu corpo também nasceu para aquilo. E se você nasce com metade, equilibrado, você não vai ser bosta nenhuma, porque você nem tem resistência, você nem tem velocidade. Então você vai ser apenas uma pessoa comum, não vai ser nada. O treino aeróbico, ele hipertrofia as fibras de contração lenta. Veja bem, o treino aeróbico, ele hipertrofia fibras, mas apenas as de contração lenta. E não tanto porque o esforço não é tão pesado, ele só é resistente. Então, o treino aeróbico ele só vai gerar mais em você a resistência do que a força. Ele aprimora a capacidade de metabolizar a gordura, ou seja, por quê? Porque quando você faz um exercício aeróbico, você treina o sistema aeróbico. E o sistema aeróbico, ele usa gordura. Então você melhora a sua capacidade de usar gordura. Hipertrofia cardíaca, a gente já viu também. Como o treino aeróbico ele é demorado, o seu coração se esforça bastante. Então, ele fortalece o coração. Aumento do fluxo sanguíneo muscular, ou seja, ele melhora a vascularização dos músculos. Ele cria vasos novos no músculo e melhora o suprimento sanguíneo. Por isso que é importante também, se você está na musculação, mesmo que você não queira perder peso, é bom você fazer um exercício aeróbico junto da musculação. Por quê? Porque o exercício aeróbico melhora a irrigar de sangue os músculos e vai aprimorar mais ainda seu treino. Diminuição da frequência cardíaca de repouso. Logicamente, como a gente já viu isso aí em sala, se você fortalece seu coração, consequentemente ele vai bater mais devagar quando você estiver parado, quando você estiver em repouso. Por quê? Porque se seu coração é mais forte, ele não precisa se esforçar para dar conta do corpo. Bom, aqui é o seguinte. Um exercício demorado. Um exercício começa aqui, aí
1 hora de treino, 2 horas de treino, 3 horas de treino, 4 horas, 5 horas, 6 horas. O que é que o meu corpo está usando durante esse treino? Veja bem, quando você começa o exercício, seu corpo está usando carboidrato, aliás, carboidrato aqui, ó, bem muito, e pouca gordura, quando você começa o treino. Mas conforme o treino vai demorando, o uso de gordura vai aumentando, veja bem, ó, e o uso de carboidrato vai caindo. Até que com 6 horas de treino, você está usando bem mais gordura do que carboidrato. Aqui de acordo com a intensidade do exercício, é um exercício leve, mais intenso e mais intenso ainda. No exercício leve você está usando muito mais gordura. No exercício mais intenso você está usando muito mais, ó, glicogênio muscular. Aqui também em relação à duração do treino, veja aqui que no treino mais demorado você está usando muito mais gordura, que é a parte amarela. E no treino no menor tempo, você está usando aqui mais carboidrato. Ó, glicose sanguínea e glicose intramuscular. Você está usando muito mais carboidrato. Então é isso aí, valeu, até a próxima.